Vamos começar a falar um pouquinho já aqui. Beleza, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre sistemas de comunicação. É um pouco do que eu já falei aqui, mas com um pouquinho mais de detalhes, né? Antes da gente entrar na matemática do negócio aí. Só mais para a gente ter uma visão melhor um pouco, talvez, do que a gente vai estudar aqui, né? Isso aqui é um diagrama de bloco de um transmissor e de um receptor, de uma transmissão digital, né? Alguns dos elementos a gente já viu, já falou aqui até na sistema de comunicação, e alguns a gente vai falar aqui agora. Então, basicamente, a gente falou da existência desses caras aqui, né? Ou seja, que eu tenho uma sequência de bits a ser transmitida, que essa sequência de bits é gerada por um transdutor. Talvez eu não tenha falado no nome transdutor, mas o transdutor é um gerador de bits, alguma coisa que gera os bits para mim, né? Essa é uma placa de rede lá que gera os bits a serem transmitidos, né? Esses bits vêm da informação que está sendo gerada lá pela camada de enlace. Então eu tenho lá um transdutor, a gente tinha visto que eu pegava esse sinal, modulava o sinal, né? Criava aqueles sinais senoidais, sei lá, a partir deles, amplifico o sinal, transmito. Do outro lado eu amplifico de novo, porque durante a transmissão esse sinal ele é atenuado. Eu amplifico de novo para conseguir demodular o sinal. E aí eu tenho o sinal resultante da minha transmissão. Só que agora eu coloquei dois caras a mais aqui. Antes de modular, eu pego a sequência de bits que eu quero transmitir e primeiro passo por um codificador de fonte, que vai ser responsável por compactar a informação para que ela fique menor do que ela era originalmente. Eu passo depois por um codificador de canal, que vai ser responsável por verificar a ocorrência de erros e eventualmente corrigir esses erros. E aí, para fazer isso, eu tenho que adicionar informação, colocar bits a mais do que eu tinha originalmente, para só então modular esse sinal. E aí, depois que eu transmito, quando eu recebo, eu amplifico, demodulo, eu tenho que decodificar a informação, verificar se teve erro, se tiver erro, corrigir o erro e tal, para então passar por uma decodificação de fonte, ou seja, descompactar a informação, para só então mandar ela lá para a placa de rede para poder eventualmente chegar na aplicação que vai fazer uso dela, né? Navegador web, servidor web, sei lá, qualquer coisa assim. Então agora eu tenho esses dois caras a mais, um que compacta a informação, um que coloca bits adicionais para controle e detecção de erro. Detecção e correção de erro. Beleza? Aqui eu tô só falando as coisas que eu já expliquei. Bom, então a gente vai colocar dois elementos adicionais no nosso modelo aí de comunicação, que são um codificador para compressão de dados, o codificador de fonte e o codificador de canal. Um cara que comprime os dados, um cara que controla os erros. Né? E o cara que comprime os dados, ele se baseia em algum código, algum mecanismo para compressão de erros. E como compressão de dados. E como que eu posso comprimir dados, né? Sem eu entrar em detalhes sobre os algoritmos de compressão, que a gente vai ver depois com calma e tal, a gente pode lançar algumas ideias aqui que são ideias básicas que funcionam para qualquer mecanismo de compactação de dados, né? A ideia de compactar os dados é você usar o mínimo de bits possível para representar uma determinada informação. E como que eu posso fazer isso? A primeira coisa que a gente pode fazer é dividir essa informação em sequências de bits, sequências de n bits. Então, ao invés de olhar o bit a bit, eu vou pegar os bits e agrupar, por exemplo, de 8 em 8. E aí vou ter bytes. E eu vou olhar cada um desses bytes individualmente. Esses bytes eu vou chamar de símbolos. E, em vez de chamar de byte, eu vou chamar de símbolo, porque pode ter 8 bits, mas eu também posso agrupar de 20 em 20 bits, posso agrupar de 9 em 9, de 3 em 3, de 100 em 100. Então, essa sequência de bits aí, que vão ser meus grupinhos de bits, eu vou chamar de símbolos. E aí eu posso olhar a informação toda, tudo que eu vou transmitir, e ver quantas vezes aquele símbolo ocorre na informação. Então imagina que o símbolo seja um byte. Eu posso ver quantas vezes um determinado byte ocorre, né? Normalmente num arquivo texto comum, um TXT, né, que você abre no Notepad, por exemplo, só para ser a informação mais simples possível, um TXT, cada caractere ocupa um byte. Cada caractere ocupa 8 bits. Então, eu posso, num texto, por exemplo, ver qual é a ocorrência de caracteres. Quais são os caracteres que ocorrem com mais frequência, quais são os caracteres que ocorrem com menos frequência.
né? E aí eu vou ter a distribuição de probabilidade de ocorrência dos caracteres num determinado arquivo TXT. E aí, quando isso acontece, quando eu tenho essa probabilidade de ocorrência, né, a forma de representação original, tradicional para um arquivo TXT, é que cada caractere ocupa 8 bits, cada caractere ocupa 1 byte, né? Cada caractere é representado através de 1 byte. Isso é uma representação legal, mas é uma representação bem conservadora. Quando eu quero que a informação ocupe menos bits, né, tem uma ocupação menor, faz mais sentido eu não utilizar uma quantidade fixa de bits para representar cada caractere. Ao invés de fazer isso, eu vou utilizar menos bits, uma quantidade menor de bits, uma quantidade bem pequena de bits, para os caracteres que acontecem com mais frequência no texto. Então, se for um texto em português, por exemplo, provavelmente a letra A vai ser a que mais acontece. Então, é interessante que eu utilize poucos bits para representar a letra A. Ao invés de usar 8, de repente, sei lá, eu consigo usar 3 bits para representar a letra A. E aí, letras que vão ocorrer com pouca frequência, eu utilizo mais bits para representar. Então, sei lá, o Y, num texto em português, vai acontecer com muito pouca frequência. Então, de repente, o Y, em vez de eu utilizar 8 bits para representar ele, eu vou utilizar, sei lá, 15 bits para representar ele. Pô, professor, mas estou usando 15 bits, estou perdendo, sei lá, estou ocupando quase o dobro, né? E no outro lado estou ganhando menos da metade, estou indo para 3 bits, não sei se está valendo a pena. Não vale, se você parar para pensar que num texto eu posso ter, sei lá, 200 letras A e 2 letras Y. Então, 2 vezes só, no texto inteiro, eu vou, em vez de usar 8 bits, eu vou usar 15 bits. Mas 200 vezes, ao invés de usar 8 bits, eu vou usando 2. Então, eu ganho muito quando eu faço isso. Quando eu uso tamanhos variáveis de bits para representar um caractere, por exemplo, um texto, colocando aqueles que acontecem com muita frequência com um tamanho menor e aqueles que acontecem com pouca frequência com um tamanho maior. Né? Então, na média, eu acabo ganhando e ganhando muito. Isso é a base da maioria dos mecanismos de compressão de dados. Né? Representar de uma forma mais compacta os símbolos que acontecem com maior probabilidade e representar de uma forma mais extensa os símbolos que acontecem com menor probabilidade. Tá certo? Isso, no final, você tem muito ganho. Isso não é uma novidade, isso é a base dos mecanismos de compressão de dados, né, na computação, mas isso não é uma novidade, isso não foi inventado na compactação. Isso é bem mais antigo. O código Morse, né, acredito que todo mundo tem ouvido falar no código Morse lá, assim, né, apesar de não ser muito usado mais hoje em dia, o código Morse ele foi a base da telegrafia e tal, então foi criado aí no século XIX, até onde eu me lembro, acho que foi século XIX. Ele já, o Morse lá, quando criou o código Morse, ele já tinha essa noção e ele já usou essas probabilidades de ocorrência das letras para definir o código Morse, para que quando você usasse um telégrafo para transmitir, a mensagem fosse transmitida da forma mais rápida possível. Você precisasse de menos tempo para transmitir as coisas. Né? O código de Morse é um código binário também, é um código que você tem um sinal mais curto e um sinal mais longo. Então, para representar qualquer letra, você pode usar um sinal curto ou um sinal longo. Né? É a mesma coisa que 0 e 1, só que em vez de 0 e 1 é um sinal mais curto e um sinal mais longo. Sei lá, um bip mais curto ou um bip mais longo. Né? E aí, se a gente olhar, né, o que o Morse fez? Ele pegou o alfabeto e representou as letras que ocorrem com mais frequência na língua inglesa. O Morse foi criado pensando na transmissão de mensagens em inglês, né? Então, as letras que acontecem com mais frequência nos textos em inglês, elas são representadas de uma forma mais curta. O E, por exemplo, é a letra mais comum do inglês. No português é o A, no inglês é o E. Então, o E é o mais curto, é um ponto. Ponto é o quê? É um bip, um bip só, e o bip mais curto de todos. O T é a segunda letra, T de tatu, é a segunda letra mais comum no inglês, com maior incidência nos textos de inglês. Ele é usado um símbolo também, um tracinho mais longo. E aí, depois vem o A, que é um ponto com tracinho. E aí, se a gente for olhando aqui,
sei lá, dentre os símbolos mais incomuns aqui tem o Z. O Z, se você olhar, é o quê? São 2 traços longos e 2 pontinhos, o que demora muito mais para transmitir do que o E, do que o A, do que o T, né? Então, o código Morse já é bem antigo e já utiliza essa mesma ideia que a gente está falando aqui. Então, não é novidade nenhuma, é só a aplicação disso aí para a nossa realidade, né? A mesma ideia que o código Morse já tinha criado lá atrás, a gente vai aplicar na transmissão de dados aqui nos sistemas de comunicação. Beleza? Só um minutinho aqui, pessoal. Bom, pessoal, então, a ideia básica é essa aqui. Esse aqui é o código Morse, né? Vocês devem estar vendo aqui, esse aqui é o código Morse, né? Que foi criado lá, como eu falei com vocês, no século XIX. Isso aqui eu peguei na internet, né? Que é a incidência das letras aí no inglês, né? Mas não peguei nem no mesmo lugar disso aqui, não. É só para a gente ver que realmente ele seguiu isso aí para ter mensagens o mais curto possíveis, né? Então, essa ideia da compactação vai muito por aí também. Você pegar as letras que ocorrem com menos frequência e representar de uma forma mais compacta. Mas não dá para fazer isso de qualquer jeito, não. Tem que ter uma técnica por trás, alguma lógica por trás disso, porque a decodificação da informação também não pode ser ambígua, né? Você não pode, por exemplo, olhar alguma coisa e não saber. Aqui no código Morse é porque o código Morse ele tem um pequeno espaçamento de tempo entre uma letra e outra. Né? No caso de um arquivo texto, não tem. Porque senão podia confundir, por exemplo, se tem 2 bips curtos, será que são 2 S ou será que é a letra I? Né? No código, quem entende o código Morse aí não vai ter dúvidas sobre isso, porque 2E, se fossem 2E, seria um bip curto com um certo silêncio e outro bip curto. E o I não, são 2 bip curtos seguidos, então não dá para confundir. Mas na hora que você compacta, você não pode ter nenhum tipo de ambiguidade, não pode ter nenhuma dúvida disso. Né? E também, de maneira geral, o código Morse ele era uma pessoa transmitindo e uma pessoa recebendo. Então, mesmo que o cara tivesse dúvida pelo contexto das outras letras e tal, o cara acabava tirando a dúvida se houvesse em algum momento. Então, mas na compactação de dados, a gente não pode ter nenhum tipo de ambiguidade. Então, tem que ter algum mecanismo também que não permita que tenha ambiguidade. Que use isso aí, mas você não pode ter dúvida na hora que ele vai decodificar. Não pode ter duas possibilidades. Será que é isso ou será que é aquilo? Não, tem que ter uma forma só de decodificar. E a gente vai ver mecanismos para isso. Basicamente, a gente vai ver esses dois mecanismos. A gente vai falar num terceiro que não está aqui também. A gente vai falar mais fortemente nesses dois aqui, que são os códigos de Huffman e o código de Lempel-Ziv. Né? A gente vai falar nesses dois caras aqui. Código de Huffman foi proposto por Huffman e código de Lempel-Ziv foi proposto por dois matemáticos, o Lempel e o Ziv, né? Eram sobrenomes deles. Esse código de Huffman é um código ótimo, tipo assim, não tem código melhor que ele. E o código Lempel-Ziv é o que é usado, é a base desses arquivos .zip, .rar. Cada um deles a diferença entre o zip e rar é a forma como eles implementam o Lempel-Ziv e tal, como melhorias que eles fazem. Mas a base é essa aqui, é o chamado mecanismo, o algoritmo Lempel-Ziv. Então, a gente tem os mecanismos, a gente vai estudar os dois, o Huffman e o Lempel-Ziv. E tem um terceiro que eu vou falar aqui com vocês, que é o código aritmético, certo? A gente vai ver diferenças entre eles, não vou entrar em detalhes aqui agora. O código de Huffman é muito bom mesmo, é difícil ser melhor que o código de Huffman, só que ele é pouco eficiente. Tem alguns casos em que ele não se aplica e ele também é um pouco mais lento. O Lempel-Ziv
é bom, talvez não tanto quanto o Huffman. Em alguns casos é tão bom quanto, e nem sempre é bom, mas ele é muito mais eficiente, muito mais rápido, principalmente em arquivos grandes e tal, se forem né, mensagens muito grandes. A gente vai falar nesses caras aqui. E tem um terceiro que eu não botei aqui porque ele é talvez menos relevante, que é o código aritmético, porque ele é um concorrente bem grande aqui do Huffman, mas a gente vai falar nele porque ele tem uma abordagem um pouquinho diferente. E aí depois a gente vai falar nos códigos com perda. Códigos com perda são aqueles códigos que é tipo de compactação em que você compacta o dado, mas na hora que você descompacta o dado, você não obtém exatamente o que você tinha originalmente. Esses daqui, ó, código de Huffman e código Clamp-Osive, eles são muito usados para compressão de arquivos. Então, quando eu estou comprimindo um arquivo .zip, quando eu descomprimo, né, eu descompacto lá o zip, eu tenho que ter como resultado os arquivos que estavam lá exatamente da forma como eles eram originalmente, sem tirar nem pôr, sem mudar nenhum bit. Porque senão eu posso mudar. É um executável, mudou um bit, de repente nem vai executar mais. Então, tanto o Huffman quanto o Lamp-Osive fazem parte de uma categoria de mecanismos de compactação que a gente chama de compactação sem perdas. Significa que se eu compacto uma informação, depois que eu descompacto ela, eu vou obter exatamente o que eu tinha originalmente. Na codificação com perda, isso não acontece. Na codificação com perda, para compactar mais ainda do que esses outros mecanismos, eu jogo uma parte da informação fora na hora que eu estou compactando. Eu descarto a informação. E isso faz com que na hora que eu descompacto, eu vou obter alguma coisa próximo do que era originalmente, mas não exatamente o que era originalmente. Então isso para comprimir arquivos executáveis, doc, XLS, sei lá, é uma porcaria. Mas para compactar áudio e vídeo, né, multimídia de maneira geral, imagens, vídeos, áudios, isso é muito bom. Porque eu não preciso que uma imagem, um vídeo, um áudio, que na hora que eu vá reproduzir, ela seja exatamente, perfeitamente o que era originalmente. Ela precisa estar próximo. Se ela estiver bem próximo, a gente já consegue entender, né? Nós, seres humanos, já não conseguimos nem perceber que está mudando tão pouco. Sei lá, se o pixel ali era para ter um verde num determinado tom, e na hora que você descompactou, ficou um verde com um tom próximo, mas não exatamente aquele tom, você não vai nem perceber. Certo? No contexto geral, você não vai nem perceber. Então você não precisa ter informação, descompactar ela, está perfeita como ela era originalmente. Isso nos dá uma liberdade para poder compactar mais ainda. A gente vai ver como. Né? A gente vai usar um mecanismo chamado DCT, Discrete Cosine Transform, que é transformado discreta de cosseno, que é a base do JPEG, né, do JPG, a base do MPEG, MP3, MP4, e os caras todos aí. E depois que a gente falar nesses mecanismos aqui, a gente vai falar nos mecanismos de controle de erros, né, de detecção e correção de erros. Já falei aqui com vocês no Teorema de Shannon. E aí, basicamente, a gente vai falar nos mecanismos, nos códigos de bloco e códigos convolucionais. Já falei um pouquinho com vocês exatamente isso aqui, ó. Os códigos de bloco, a gente vai falar nos dois, depois a gente vai ver esses caras aqui que são baseados nesses aqui. O código turbo é baseado no uso de bloco e convolucionais, o código LDPC são baseados nos códigos convolucionais, é um tipo específico. Falei com vocês, ó, o LDPC é muito utilizado no TV digital e no Wi-Fi, e o código turbo em comunicação via satélite, telefonia 3G, 4G, 5G atualmente. Esses dois aqui são diferenças conceituais. Código de bloco, cada símbolo na entrada é substituído por outro na saída, e aqui cada símbolo é substituído por outro na saída, em função tem memória. Bom, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, não. Quando a gente falar, vai ficar mais claro para a gente. A gente vai falar nisso aí já mais lá para o final do curso. Né? Não falei com vocês, mas a gente tem 3 provas, que nem eu falei com vocês, né? A primeira cobre a parte de teoria da informação, em que a gente vai fazer contas matemáticas, vai falar sobre entropia, e vai chegar até essa parte de compressão de dados. Até isso aí na primeira prova. A segunda prova, a gente vai falar sobre códigos de bloco, e a terceira prova sobre códigos convolucionais. Né? Isso aqui é um pouco mais elaborado e um pouco mais demorado do que essa primeira parte de teoria da informação e compressão. Essa parte de compressão é mais tranquila. Aqui não é que é mais difícil, mas é mais longo, tá certo? Então a gente vai ter uma prova só para isso, uma prova só para isso aqui.
Beleza? Isso, aqui eu estava só querendo entrar um pouquinho mais detalhes no que a gente vai falar. A partir da próxima aula a gente vai começar falando, não ainda em compressão, mas antes da compressão, a gente vai começar falando sobre como caracterizar uma informação. Na verdade, o nosso objetivo vai falar sobre tentar chegar na entropia da informação, que a gente vai tentar ver como o limite teórico para a compressão. Até onde eu consigo comprimir o dado. Antes da gente efetivamente comprimir, a gente vai ver o seguinte, tá, mas até onde eu consigo comprimir um dado? Esse que é o nosso objetivo. Para que quando eu possa comprimir, usar algum mecanismo daquele de Huffman, que a gente vê se, será que eu comprimi bem ou comprimi mal? Será que tá bom minha compressão ou podia melhorar? Né? Então, antes a gente vai ver isso, uma matemáticazinha básica lá, não tem nada demais, só tem uma somatória lá com alguns logs, e a gente não tem muito mistério, não. Tá tranquilo até aí, pessoal? Falei muito aqui, mas na próxima Sim, tá aula... tranquilo. Falei muito, né? Mas na próxima aula a gente tem mais interação. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de teoria da informação, sobre essa parte de entropia, e a gente já tem umas atividades, exercíciozinhos para fazer para dar uma fixada. Aí eu falo, mais uma hora a gente faz algumas coisas juntos aqui, beleza? Hoje eu vou deixar vocês um pouquinho mais cedo, né? Tem o pessoal que já tinha escapado aí no meio da aula, o Clive lá para poder ver a novela, agora já vai poder escapar melhor para ver a novela. Tá doido, professor? Né? Sei que você tá querendo ver a Carol Conká lá no BBB, esculhambar todo mundo. Deus me livre assistir essa porcaria aí. Rapaz, tem que assistir, todo mundo só fala nesse troço agora, mano. Você não Eu, hein? pega que é, você fica perdido. Mas beleza. Então, pessoal, boa noite aí. Quarta-feira que vem a gente tá em carnaval sem ter carnaval, né? Mas aí na outra quarta-feira a gente volta aí e começa a falar mesmo, a entrar mais a fundo aí no assunto. Show, Beleza? professor. Valeu. Falou, pessoal? Boa Boa noite aí pra noite. vocês. Boa novela aí, Cláudio. Tá doido? Tomar banho e partir. É isso aí. Falou, boa noite. Falou.